E aí, pessoal, como eu prometi no vídeo passado, hoje nós vamos de Outlander, aquela série histórica de aventura, romance e ficção científica, porque literalmente tem viagem no tempo. Gente, eu tô adorando essa série. Primeiro porque ela é uma série histórica. E segundo porque tem uma mulher que tá vivendo um conflito moral ali dentro. Ela que, por azar, ficou presa no passado e está desesperadamente tentando voltar para o mundo dela, para o tempo dela e para o marido dela. Mas antes de eu contar para vocês essa parte de ficção, vamos à história. Como ela cai num período histórico conturbado entre Escócia e Inglaterra, vamos ver um pouquinho aí da história de amor entre esses dois países que dividem a mesma ilha. Para começar, vamos ver aqui a diferença entre Inglaterra, Escócia, País de Gales, Grã-Bretanha e Reino Unido. Gente, como vocês podem ver, a Inglaterra é o país que ocupa essa parte mais ao sul da ilha. Já a Escócia, ela fica mais ao norte. E ali ao lado da Inglaterra existe um país pequenininho chamado País de Gales. O que é então a Grã-Bretanha? A Grã-Bretanha, gente, é a união desses três países, ou seja, é a ilha toda. E o que é o Reino Unido? Ora, o Reino Unido é a união da Grã-Bretanha, ou seja, esses três países, com um pedacinho da ilha do lado. Vocês estão vendo que a ilha do lado é a Irlanda. Então esse pedacinho mais ao norte da ilha, a Irlanda do Norte, forma junto com aquela ilhona do lado, o Reino Unido. Como vocês podem ver, se a gente está falando de um Reino Unido, de uma Grã-Bretanha unida, é porque esses países chegaram a um acordo, eles já brigaram muito, o histórico deles de brigas é longo, e nessa história conturbada, o episódio mais famoso, que já virou até filme, é um que remonta lá à Idade Média, pelos anos de 1297 até 1305, quando a Escócia estava lutando pela sua independência. O nome mais famoso dessa guerra que houve entre Escócia e Inglaterra nessa época é o nome de William Wallace. Houve até um filme, o nome dele é Braveheart, ou então Coração Valente, lindo, sempre choro nesse filme, esse filme realmente é muito bonito, sério, vale a pena. Porque é um filme que mostra que a Escócia estava tentando se tornar livre da dominação inglesa, a Escócia perdeu, eles se deram muito mal, mas é muito bonito você ver a luta daqueles homens por liberdade. Inclusive o William Wallace, ao final, quando ele está sendo torturado e vai morrer, o padre pergunta para ele se ele tem alguma coisa a dizer. Conforme o que ele dissesse, ele até poderia ser libertado e não ter a pena de morte por decapitação. Mas aí, quando ele abre a boca para dizer alguma coisa, o que ele fala? Ele grita Freedom! Todo mundo lembra disso, né? Ou seja, liberdade. Ai, todo mundo chora. Tem até umas pessoas que falam assim, esse é um filme para homem chorar. De fato. Né? A gente sabe que mulher costuma chorar mais com filme, né? Nossa, me acabo. Mas esse é um filme que inclusive os homens choram porque é bonito demais você ver a luta pela liberdade do seu país. Inclusive, gente, a bandeira do Reino Unido, ela carrega todas as bandeiras desses países para mostrar a união entre eles. Se vocês repararem, a bandeira da Inglaterra, ela é toda branca com uma cruz vermelha. A bandeira da Escócia, ela é toda azul com uma cruz branca, assim, ó. Enquanto que a cruz da Inglaterra é assim, a cruz da Escócia, ela é assim, um X da Xuxa no seu coração. Esse X da Xuxa é a cruz de Santo André. E quando a Irlanda do Norte entra na jogada também, para sair de Grã-Bretanha e virar o Reino Unido, existe uma outra cruz, também um outro X vermelho, que é adicionado aí na bandeira do Reino Unido. Então, toda vez que vocês virem a bandeira do Reino Unido, vocês sabem que vocês estão vendo a união de todos esses países. E essa união, ela só veio à base de muito sangue, muita diplomacia também, depois com o tempo, né? Mas essa galera passou muito tempo brigando e até hoje eles não se bicam direito, apesar desse acordo que eles chegaram, dessa paz aí, tá? Que eles têm. A personagem da Claire, essa pobre coitada que vai parar no passado, ela cai na Escócia de 1743, ou seja, século XVIII, 1743, antes ainda da Revolução Francesa. E nesse período em que ela cai, aproxima-se muito uma nova guerra entre Escócia e Inglaterra, que vai acontecer em 1746. Então todos os episódios da primeira temporada e da segunda temporada da série, eles falam sobre essa guerra que está se aproximando entre Escócia e Inglaterra. Gente, é a Guerra Jacobita. Eu imagino que vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso, porque eu também nunca tinha ouvido falar sobre isso. A gente pouco conhece da nossa própria história aqui no Brasil, né? Imagina se a gente vai ficar sabendo das picuinhas que acontecem lá na Grã-Bretanha.
Mas essa guerra jacobita foi a tentativa de um rei escocês, que era católico, voltar ao trono da Grã-Bretanha. Então, agora que vocês já conhecem o contexto histórico de Outlander, eu posso entrar um pouquinho mais na ficção, ou seja, na historinha mesmo da série. A história começa na Segunda Guerra Mundial. Mais exatamente no último ano da Segunda Guerra Mundial, que é 1945. Vocês devem saber que a Segunda Guerra Mundial ocorre de 1939 até 1945, quando a Alemanha nazista foi finalmente derrotada pelos aliados. E a personagem principal da Claire, ela é uma inglesa, ela é uma britânica, e ela está servindo ao seu país, ela é uma enfermeira do exército britânico, tá? Então ela está em campo, ela está em batalha, cuidando de todos os feridos que vocês possam imaginar. Então, se vocês são daquelas pessoas que gostam de filme de guerra, gostam de série de guerra, gosta de ver sangue, tripa pra fora, gente gritando, perna sendo cortada, ai, vocês estão feitos. Eu tenho horror a esse tipo de coisa. Tudo eu passava em fast forward. Ia passando rápido, porque eu não aguento ver essas coisas, não. E começa a escutar uma comemoração ali do lado de fora, e quando ela vai ver o que é, os soldados britânicos estão pulando, estão felizes. E passa uma outra enfermeira que é amiga dela com uma garrafa de champanhe, bebendo no gargalo, e fala: ah, Claire, a guerra acabou, finalmente a guerra acabou. E o que eu mais gosto é que a Claire bebe muito, ela pega a garrafa e sai bebendo, e realmente tem algumas situações que só bebendo. Como a Claire vai passar por poucas e boas durante a série, ela bebe muito a série toda. E aí a Claire fala pra gente que ela é uma mulher casada, que ela se casou ainda antes da guerra, mas que nesses últimos 5 anos ela pouco viu o marido dela, porque o marido também estava servindo as forças militares da Inglaterra, da Grã-Bretanha como um todo, só que ele não estava no campo de batalha como ela estava, ele era da área de inteligência. Sabe aquele pessoal que ficava na Segunda Guerra Mundial ouvindo conversa, interceptando conversa, decodificando o código dos nazistas, enviando agentes secretos para missões? E aí, minha gente, vem uma parte da história que é uma perspectiva muito feminina da história, um narrar muito feminino. E é por isso que eu gosto muito da série. E quando eu falo de perspectiva feminina, eu estou querendo falar o seguinte: vocês convenhamos, né, que depois de 5 anos sem ver seu marido, né, a reaproximação é lenta, né, gente? Não pode ser igual àquela música do Chico Buarque, Mulheres de Atenas, em que ele diz o seguinte: vivem para os seus maridos orgulho e raça de Atenas. E aí fala que quando eles vão para a guerra, elas tecem longos bordados. E aí quando eles voltam, eles querem arrancar violentos, carícias plenas, obscenas. Ou seja, a gente sabe que normalmente um homem quando volta da guerra, isso é narrado na literatura, inclusive vários filmes e séries já mostraram isso, os caras voltam sedentos, né? E o que é bonito do Outlander? É lindo demais, gente. É que o personagem do marido da Claire, que é o Frank, ele é um cara muito legal. E ao reencontrá-la depois de 5 anos de guerra, o que ele bola? Ele bola uma nova lua de mel, para eles irem gradualmente voltando a se conhecer, conversando, como é que foi, não sei o que, você fez o que, lá, né? E eles irem gradualmente retomando a intimidade, se é que vocês me entendem. E o marido dela, ele é historiador, me identifiquei, muito elegante, vive sempre de terno, é um inglês assim, cara legal. E aí, ao fazer essa segunda lua de mel com a mulher dele, ele leva ela pela Escócia. Eles pegam o carro dele, aí ele vai dirigindo lá da Inglaterra, sobe até a Escócia e vai mostrar várias cidades para Claire que ela não conhece. É a primeira vez que ela está indo na Escócia. Por quê? Porque como ele é historiador, ele quer visitar vários sítios históricos da Batalha de Culloden Moor. E ele vai explicando para ela o que aconteceu nesse período, mais ou menos o que eu faço aqui com vocês. E é ele que vai introduzindo a Claire nessas tradições celtas que tem no norte da Escócia. Mas então o marido da Claire, que é o Frank, ele vai explicando para ela que nessa região das Highlands ainda se respira muito da cultura celta. Porque por mais que a religião católica tenha tentado apagar essas religiões pagãs que existiam na Europa, nem tudo eles conseguiram apagar, sobretudo nessas regiões em que a tradição celta era mais presente. E aí, em razão disso, né, o Frank leva a Claire a ver, inclusive, uma cerimônia pagã que acontece na floresta das druidas. O
que são druidas? Elas são mulheres que se conectam com o religioso, né, dessas tradições celtas, dessas antigas tradições ali daquela região das Highlands. E a Claire acha lindo aquilo, ela fica muito impactada. Ele leva ela numa região da floresta que na série se chama Craig na Dun, tem até uma plaquinha lá de Craig na Dun, que tem aquelas pedras que eu falei para vocês da tradição celta, né, em que as druidas, que depois os católicos, né, os cristãos, os católicos vão chamar de bruxas, né? Por que eles vão chamar de bruxas? Porque eles não querem mais aceitar aquela religião antiga que aquelas mulheres estavam ainda persistindo e mantendo. Então a Claire fica muito tocada. Eu só queria dizer para vocês que eu falei para vocês no vídeo passado que essas pedras da tradição celta, elas são muito comuns em todas as ilhas britânicas, né? Mas essa específica de Craig na Dun não existe. A Diana Gabaldon, no livro dela, ela inventou essa localidade, tá? De Craig na Dun. Mas ali perto, onde eles estão, ali perto de Culloden, né? Que é onde ocorreu a tal da Batalha de Culloden Moor, existem outros tipos de formações rochosas que foram feitas pelos antigos povos das Highlands e desses povos celtas. E ao passear de carro com ela pela região, e o marido dela leva ela para casa de um padre ali da região, o reverendo, que eles conhecem, porque o reverendo também gosta muito de história e fica ali conversando com o Frank sobre essas batalhas e sobre esses escoceses e alguns personagens específicos. E o Frank fica falando muito sobre um tal de Black Jack Randall. Guardem esse nome. Por que Black Jack Randall? Porque o nome do Frank é Frank Randall. E ele fala pro reverendo, você sabia que esse Black Jack Randall, ele é meu tataravô? Black Jack Randall, que o cara era muito violento, né, que os escoceses não gostavam nada dele. E como esse papo de história não agradava muito a Claire, então ela vai na cozinha para conversar com a empregada doméstica do reverendo. E a mulher lia mãos. Não só lia mãos, como ela também era uma das druidas lá da floresta. Engraçado é isso, né? A empregada doméstica do padre, ela tem outra religião escondida. Ela fala assim, babado fortíssimo, a sua linha do casamento, ela é interrompida. Aí a Claire já vai e tira a mão, ela já não gostou, né? Ela já não vê o marido há 5 anos. Finalmente eles estão se vendo, se entendendo de novo, aquela coisa, tá indo ótimo. Aí a mulher vem dizer que ainda o casamento dela interrompe. Aí ela fala, não me parece morte, não me parece que o seu marido vai morrer, não. É que tem uma outra linha do casamento e essas duas estão correndo em paralelo. Aí ela resolve esquecer isso. Eu, hein, velha doida. Ih, saravá! Nem acredito nisso. Não acredito nessas coisas. E aí, só que um dia ela fala pro marido dela que o marido dela ia ficar lá conversando com o reverendo sobre esses personagens históricos, sobre Black Jack Randall e tudo mais. Então ela fala pro marido, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá em Craig na Dun, o tal do lugar com as pedras que eu falei pra vocês, que ela viu a cerimônia das druidas. Que eu vi uma florzinha lá, uma plantinha, que eu quero pegar e tal. Aí o marido disse, vai amor, tranquilo. Essa redoma de pedras que tem lá em Craig na Dun, ela tem energias cósmicas do sobrenatural e que a pedra do centro, ela é um portal do tempo. A Claire coloca as duas mãos na pedra e ela que estava assim, acabando de voltar com o marido, era a nova lua de mel dela, ela estava com ele só uns 3 dias ali. Aí ela vai para o passado. E o passado, minha gente, é extremamente violento. Mas sobre essas violências eu volto no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado.